Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você está destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros, não tem nada a ver contigo, não tem o mesmo propósito, E é não o teve que o mesmo ponto de leva partida. muita gente a se endividar. Eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. Eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 30, 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de Quixute, entendeu? Éramos 3 irmãos, somos 3 irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro pros outros. As coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir pra rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Como é que eu vou fazer isso? Isso foi mais ou menos no ano 97. 97? Por aí. Mas eu já estava ganhando meus 450 reais, eu fui trabalhar no estúdio de gravação. Uma coisa boa, eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música, eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça, eu tinha 15 anos. Queria aprender como é que se faz e tal. Então eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando o cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, eu já estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então com 17, 18 anos eu comecei a ganhar mais. 18 para 19 eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. Ela repetindo o comportamento dos seus pais. Repetia o comportamento assim, absurdamente, entendeu? Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais, foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei pra todos meus amigos, vamos sair pra comer hoje que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem pra comer no outro dia, aí tu ganha um dinheiro que quer pagar pra todo mundo, né? Então, eu comecei a ter dificuldades maiores. Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar pros outros, porque quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável, né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu não vou ser o melhor técnico de gravação, não dá, mesmo que eu estude nas melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E aí eu falei assim, cara, eu não vou ser o maior. E se for, é até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir pra ser grande, eu quero ser grande. Eu sempre pensei, essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. E eu fui pra vendas. Meu pai me chamou pra trabalhar na época com empréstimo, aqueles negócio de empréstimo de banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando pro escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim, eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê, encontrava um monte de amigo, falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali, fala panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é para mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelance numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão, não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Eu sempre fui apertado, nunca, assim, tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. O problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Uhum. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você.
A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você tá destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros que não tem nada a ver contigo, não tem o mesmo propósito, E é não o teve que o mesmo ponto de leva partida. muita gente a se endividar. Porque Lógico. ela quer dar aquele passo muito maior do que a perna dela, porque ela diz, como que eu vou ficar para trás? Então tem tudo a ver isso que você está falando de comportamento, porque a pessoa não dá o passo conforme o tamanho do orçamento. Ela vai se comparar com os outros, ela vai achar que ela está no lugar errado. Eu tinha que estar lá, sendo que eu estou aqui. Então, vou dar um jeito de chegar onde eu tinha que estar. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, falta parcela de R$500. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo, vamos fazer. E aí o que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino tá na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar pra ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho. Em setembro eu comecei a minha agência de turismo. Nos fundos da minha casa. Em 2006, a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com R$50 no final de semana. 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó pra todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou aonde pra falar assim? Você tem qual experiência? Então não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro tava no caixa, eu tava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí quando chegou de 2013 para 2014, a gente já tava assim, fazendo muitos grupos famosos, muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova, aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim.